Você já ouviu falar em paralisia do sono? Se sim, talvez já saiba que ela é descrita como uma das experiências mais assustadoras que alguém pode ter. Se não, imagine o seguinte: você acorda, está consciente, consegue perceber tudo à sua volta, mas o corpo não responde. Você tenta se mover, tenta gritar, mas nada acontece. É como se estivesse aprisionado dentro de si mesmo. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi também a última, mas foi o suficiente para deixar uma marca tão profunda que, mesmo anos depois, ainda me lembro de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. Na época, eu estava na faculdade, passando por um dos períodos mais estressantes da minha vida. Era a semana de provas finais. Estava sobrecarregado, dormindo muito pouco, comendo mal e estudando demais. A pressão era sufocante e eu sabia que precisava dar conta de tudo para não perder matérias. Na noite anterior à minha última prova, fiquei até tarde revisando capítulos de biologia. Meus olhos ardiam. Minha mente parecia um borrão. Eu lia as mesmas frases repetidas vezes, sem absorver nada. Não lembro exatamente em que momento parei de estudar. Só sei que de repente tudo ficou escuro. Quando despertei, já estava no meu quarto, deitado na cama. No início, achei que tinha acordado normalmente, mas havia algo estranho. Meu corpo estava pesado, paralisado. Tentei levantar um braço, mover uma perna, virar de lado, nada. Só os olhos respondiam. O quarto estava mergulhado em sombras. A luz da rua mal atravessava a janela, mas eu conseguia distinguir os móveis. A mesa cheia de livros, a cadeira encostada, a porta entreaberta. Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo não era. Havia uma sensação de que o ar estava denso demais, como se cada respiração fosse engolir chumbo. E então eu a vi. No centro do quarto, de frente para minha cama, estava uma mulher, usando um vestido preto longo, que deslizava até o chão. Nas mãos, segurava algo comprido. Talvez bastões, talvez velas, não sei dizer. A figura não emitia som, mas eu sabia que não deveria estar ali. Meu coração disparou. O instinto me fez tentar chamar mamãe, como se a presença dela pudesse me proteger, mas minha voz não saía. Nenhum som escapava. Apenas o silêncio esmagador preenchia o quarto. A mulher começou a se mover. Seus passos não faziam barulho, mas eu sentia as vibrações invisíveis, como se cada aproximação ecoasse dentro de minha mente. Ela então se ajoelhou do meu lado da cama, inclinou-se até encostar a testa na minha. Foi nesse instante que o choque veio. O rosto dela não era o rosto de uma estranha. Era o da minha mãe. Ela me olhava com ternura, mas também com a tristeza que parecia infinita. A emoção explodiu em mim. Tentei desesperadamente gritar "Mãe!", mas o corpo continuava traindo minha vontade. Eu estava preso, impotente, encarando aquele rosto familiar e impossível. Depois de alguns segundos eternos, ela se levantou, caminhou calmamente até a porta e atravessou o corredor e desapareceu. De repente, como se uma barreira tivesse sido retirada, meu corpo voltou a responder. O ar entrou forte nos pulmões e minha visão clareou. Saltei da cama em desespero, gritando "Mãe! Mãe! Mãe!", repetidas vezes. Corri pelo corredor, tropeçando, batendo nas paredes. No fim do corredor, uma porta se abriu e alguém me abraçou. Era meu pai. Ele estava assustado com os meus gritos, mas também com lágrimas nos olhos. Ele apenas disse: "Eu também sinto falta dela." Minha mãe havia falecido 3 semanas antes. Até hoje, não sei se aquilo foi um sonho, uma manifestação do meu subconsciente ou algo além. O que sei é que nunca mais esqueci. Foi a primeira e única vez que experimentei a paralisia do sono. E, ironicamente, também a mais íntima e dolorosa. Um amigo próximo viveu uma experiência que só de ouvir já me dá calafrios. Ele estava dormindo normalmente, quando de repente acordou, ou pelo menos achou que havia acordado. O corpo não respondia. Estava paralisado. Tentou levantar os braços, virar de lado, mexer os pés e nada acontecia. Apenas os olhos se moviam. No início, pensou que era um sonho estranho, mas então ouviu um som. Era um ruído metálico, repetitivo, quase mecânico. Não parecia vir de fora, mas de dentro da própria cabeça. A cada 3 segundos, o som se repetia, ficando mais alto, mais intenso, como se algo estivesse se aproximando. O olhar dele, contra a própria vontade, foi atraído para a porta do armário.
E aí veio o detalhe que mais o apavorou. Ele nunca dormia com aquela porta aberta, mas naquela noite a fresta estava escancarada. Foi então que viu. Entre a escuridão da fresta surgiu um rosto, distorcido e macabro. Os olhos eram fundos e a boca absurdamente grande, curvada em um sorriso impossível. O rosto não era apenas estático, parecia pulsar como se respirasse. A cada repetição do ruído metálico, a sensação era de que o rosto avançava, ou que o próprio armário se arrastava em direção à cama. O pânico tomou conta. Ele tentou gritar, mas nada saiu. Tentou fechar os olhos, mas eles permaneciam abertos. E então, de repente, a porta do armário bateu com força, quebrando o silêncio. Naquele instante, o corpo voltou a responder. Ele pulou da cama, suado, coração disparado. Correu para o quarto dos pais e implorou para que o pai fosse verificar o armário. Obviamente, não havia nada lá dentro. Nenhum sinal de que algo estivesse escondido. O detalhe perturbador foi a reação do pai. Sem surpresa, ele disse: "Isso é paralisia do sono. Já aconteceu comigo também." Para meu amigo, no entanto, aquele sorriso doentio nunca mais saiu da sua mente. Um conhecido meu passou por uma experiência ainda mais sinistra. E o pior é que na época ele nem sabia o que era paralisia do sono. Ele disse que acordou com a sensação clara de que algo maligno estava no armário. Tentava evitar olhar, mas toda vez que movia os olhos, a cabeça girava sozinha, forçando-o a encarar a porta. De repente, despertou em pânico, suando frio. Achou que tinha acabado, mas não. Ainda estava preso. O corpo não se movia, os braços não levantavam e as pernas estavam coladas no colchão. Foi aí que então ouviu uma risada. Não era uma risada humana normal. Era distorcida, nauseante, como se estivesse sendo reproduzida dentro de um eco metálico. Ela preenchia o quarto, vibrando no ar de dentro do peito dele. Sem aviso, algo saiu do armário. Uma cabeça humana voou em sua direção e caiu sobre seu peito, o rosto virado para cima. Era um rosto de uma garota que ele conhecera no colégio. O horror foi imediato. Tentou gritar, mas não conseguia. O que saía era apenas um som brutal, um gemido abafado. O corpo se contorcia, mas sem sucesso. O peso daquela cabeça parecia esmagá-lo contra a cama. 1 minuto passou. 2. Parecia uma eternidade. Até que de repente despertou de verdade. Sentou-se na cama ofegante e tremendo. O trauma foi tão grande que, por semanas, ele teve medo de dormir. Tinha pavor de acordar e descobrir que ainda estava preso, e que ainda havia algo no armário. Ele só descobriu que era paralisia do sono muito tempo depois. Até lá, acreditava sinceramente que estava perdendo a sanidade. Eu já vivi 3 episódios de paralisia do sono. Os 2 primeiros foram rápidos, quase simples. Acordei, não consegui me mexer, esperei alguns segundos e passou. Mas a terceira vez, porém, foi completamente diferente. Era madrugada, talvez 5 ou 6 da manhã. O sol começava a nascer e uma luz suave invadia o quarto. Eu sabia que estava paralisado. Aquela sensação já era familiar. Foi então que ouvi passos. Passos pesados, lentos, subindo as escadas. O coração acelerou. De repente, a porta do quarto se abriu. Primeiro entrou meu irmão. Atrás dele, minha irmã. Logo depois, meu pai. E por último, minha mãe. Os 4 estavam chorando. Soluços desesperados, dolorosos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Estavam diferentes, mais altos, mais longos, como se seus corpos tivessem se estendido até quase tocar no teto. Eles se aproximavam da cama e ficavam ali, em volta de mim, chorando sem parar. Eu tentava gritar, pedir ajuda, implorar para que parassem, mas nada saía. O medo era sufocante. E então, tão de repente quando chegaram, viraram-se e desceram as escadas. O peso sumiu. O corpo voltou a responder. Saltei da cama e corri atrás deles. Desci as escadas, mas a sala estava vazia. Fui até os quartos. Todos estavam dormindo profundamente. O choque foi tão grande que precisei me apoiar na parede para respirar. Fiquei ali parado, o coração disparado, tentando convencer a mim mesmo de que nada tinha acontecido. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, fui atropelado por um carro em alta velocidade. Fui parar no hospital, com fraturas graves. Fiquei 1 semana internado. Em um certo momento, abri os olhos e vi minha família inteira ao lado da minha cama. Minha mãe chorando,
A cena era quase idêntica ao que tinha visto na paralisia do sono. Eu não sou supersticioso. Sempre tento buscar explicações lógicas. Mas até hoje, quando eu lembro desse episódio, me arrepio inteiro. No verão de 2016, saí com amigos para beber. Voltávamos tarde da noite, caminhando pela cidade, rindo e conversando. Foi quando um deles apontou para um arbusto em frente de uma casa. Disse que havia alguém ali. Nos aproximamos e realmente parecia haver uma silhueta escondida. Antes que pudéssemos entender, um som estranho saiu de dentro do arbusto. Era perturbador, metálico, quase animal. Todos gritamos e saímos correndo, mas rindo ao mesmo tempo. Parecia apenas uma pegadinha bizarra. Cheguei em casa e dormi facilmente, mas despertei no meio da noite. O corpo estava paralisado, o quarto escuro. E o mesmo som do arbusto começou a ecoar. Olhei para o pé da cama e vi uma cabeça grotesca, flutuante, com expressão demoníaca. A boca estava escancarada, emitindo aquele som horrível. Aos poucos percebi que havia um corpo, mas ele se escondia com a escuridão. A criatura se aproximou lentamente, até ficar a centímetros do meu rosto, e então desapareceu. O corpo voltou a responder. Gritei, acendi a luz, revirei o quarto inteiro e não tinha mais nada. Parecia tão real que até hoje tenho dificuldade em acreditar que foi apenas um sonho. Eu sou o Arauto do Medo. Se você gostou, dê um like e se inscreva. E lembre-se, o medo é real.